Hello, my friend! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Gustavo de Noronha por aqui. Estamos indo aí para nossa aula de número 4 do curso Inglês para Viagem, Making a Reservation, fazendo uma reserva, nesse caso aí no hotel, né? Parte a aula número 4 aí. Então, Making a Reservation, ok? Então, a gente já passou aí pela imigração, a gente já passou pela segurança do aeroporto, a gente fez o check-in da mala. E agora você precisa aprender também a fazer uma reserva, né, no hotel. Então, quando você for entrar em contato aí para poder reservar um quarto, né, você precisa saber também como conversar. Então, coloquei aí inglês para viagem, Making a Reservation Class Number 4. Sem muita enrolação, vamos estudar aí linha por linha. Vai começar com a receptionist, né, que é a recepcionista aí, atendendo o telefone, e ela vai falar Thank you for calling Great Hotel, ok? Thank you, que é obrigado, for calling, calling é ligar, ok? A gente tem aí o call como ligar, e o calling é ação, né? Porque você está ligando ali, você está na linha. Então, thank you for calling Great Hotel. Obrigado por ligar para o Great Hotel. How may I help you? Então, como posso ajudar você, ok? Thank you for calling Great Hotel. Obrigado por ligar para o Great Hotel. How may I help you? Help é ajudar, né? Então, how may I help you? Como eu posso, vou colocar o eu aqui. How may I help you? Como eu posso ajudar você? Poderia falar também, how can I help you, né? Como eu posso ajudar você, dá no mesmo aí. Então, thank you for calling Great Hotel. How may I help you? Obrigado por ligar aí para o Great Hotel. Como eu posso ajudar você? E o Gustavo responde: I would like to book a room for my family, ok? Então, I would like, eu gostaria, eu gostaria, to book é reservar, ok? Então, to book a room é um quarto, for my family, para minha família, ok? I would like, que é eu gostaria, to book a room for my family, de reservar um quarto para minha família. What are your rates, please? Então, quais são os seus preços, por favor? Eu colocaria, né? Porque tem o yours. Então, what, que é o que ou qual. Então, what are, quais são seus rates? Rates são os preços, ok? Então, what are your rates, please? Quais são os seus preços, por favor? Então, a recepcionista, thank you for calling Great Hotel. How may I help you? Então, obrigado por ligar para o Great Hotel. Como eu posso ajudar você? E o Gustavo, I would like to book a room for my family. Eu gostaria de reservar um quarto para minha família. What are your rates, please? Quais são os seus preços, por favor? E aí a recepcionista, né? Our price start at 140 at night plus taxes for a standard room with 2 double beds. Então, our price, que é os nossos preços, ok? Our prices, nossos preços. Start, que é começam. At, que é em. 140, aqui a gente sabe que quando tem esse cifrão sem o R na frente, que o R é real, né? Então, a gente tem o US, que são dólares, ou só o S cifrão também quer dizer aí dólares. Então, our price start at $140. 100, ok? A gente tem aí 100, a gente viu 1000, né? A gente tem 100. Então, a gente tem, poderia falar 100 ou 100, né? Porque é 100, ok? Então, e aí nos números vai aumentando 100, 200, 300, ok? Mas é o 100 que é o 100 aí. Então, our price start at. Nossos preços começam em $140 a night, ok? 140 por noite, plus, ok? Taxes, porque aqui nos Estados Unidos tudo tem imposto, né? O imposto ele não é embutido no valor, ele vem por fora. Então, tudo que você for comprar aqui sempre vai ser a mais do valor que você vê na loja, porque sempre tem o imposto, os taxes. Então, our price start at 140 at night. Nossos preços começam em 140 por noite, plus, que quer dizer aí mais, taxes for a standard room,
mais impostos para um quarto. Standard room é um quarto básico, ok? Standard room para um quarto de padrão básico with 2 double beds. Com 2 camas de casal. Double beds são camas que, né, dormem 2 pessoas, camas de casal. Então, our price start at 140 at night. Então, nossos preços começam em 140 por noite, plus taxes, mais impostos, for a standard room, para um quarto básico, de padrão básico, with, que é com 2 double beds, ok? 2 camas de casal. Beds são camas, ok? E aí o Gustavo pergunta, né? Pelo preço, does that include breakfast? Então, isso inclui café da manhã. Does that include breakfast? Então, a gente tem o does aqui, né? Que também é a mesma coisa lá do goes. Então, a gente tem I do. E a gente tem he goes. Ou it goes, ok? No caso ali, na terceira pessoa. Mas é uma coisa bem específica. Só it does, he does, it does. A gente tá falando do does, não do goes. Então, só para você saber aí a título de curiosidade, mas eu não vou entrar nesse mérito de gramática que não é o objetivo. Conforme você for aprendendo mais textos e cada vez que você for ouvindo, você vai começar aí a aprender isso de forma natural. Então, Gustavo pergunta, does that include breakfast? Breakfast é café da manhã, né? A gente tem aí fast, só a palavra fast é jejum. Pode ser jejum e pode ser rápido, mas nesse contexto. Então, breakfast seria tipo quebrar o jejum ali, o café da manhã. Mas o café da manhã em inglês é breakfast. Então, does that include breakfast? Então, isso inclui café da manhã. E a recepcionista falou, yes, it does. Ok? Sim, isso inclui. Ok? It does seria meio que isso inclui, ou só inclui. Então, yes, it does. Então, sim, isso inclui. Ok? Does that include breakfast? Yes, it does. Então, isso inclui o café da manhã? Sim, isso inclui. E aí o Gustavo fala great, né? Great quer dizer ótimo, tá? Você viu aí que é great hotel, né? Então, quer dizer que é um ótimo hotel. O nome do hotel aí, ótimo hotel. Então, great, que quer dizer ótimo. Can you reserve a room for a couple and 2 children, please? Então, can you reserve? Você poderia aí reservar a room, que é um quarto, for a couple, ok? Couple é um casal, tá? Então, o marido e a esposa, em vez dele falar for my wife and my 2 children, ele fala for a couple, que é ele e a esposa. Couple é um casal. Então, can you reserve a room for a couple? Você poderia reservar um quarto para um casal. For a couple and 2 children, please. Um casal com 2 filhos, please, né? E 2 crianças, por favor. Peraí. Can you reserve a room for a couple and 2 children, please? Eu acho que eu vou colocar o with. Fica mais parecido com como tá a tradução. Então, can you reserve a room for a couple? Do outro jeito também tá certo falar. Can you reserve a room for a couple with 2 children, please? Então, ótimo. Você poderia reservar um quarto para um casal com 2 filhos, por favor. 2 children, 2 filhos, 2 crianças, ok? E a receptionist, né? A recepcionista, sure, né? Claro. What day are you coming in? Aqui eu mudei a data embaixo e não mudei em cima. Eu coloquei dia 5 de maio. No dia 5 de maio. Então, para bater com os 15 dias, né? Que o Gustavo falou na imigração que ia ficar. Então, ela falou, né? Sure. What day, né? Que é que dia are you coming in? Coming in no sentido de vindo para dentro, mas no sentido vocês entrarão aí. Então, what day are you coming in? Que dia vocês entrarão, né? Que dia vocês querem começar a hospedagem aí no hotel? Então, ó. Our prices start at 140 at night plus taxes for a standard room with 2 double beds. Nossos preços começam a 140 por noite, mais impostos, para um quarto de padrão básico com 2 camas de casal. Does that include breakfast? Isso inclui café da manhã? Yes, it does. Sim, isso inclui. Great. Can you reserve a room for a couple with 2 children, please? Você poderia reservar um quarto para um casal com 2 filhos, por favor? E ela disse, né, a receptionist disse, sure. What day
are you coming in? Que dia vocês entrarão? E o Gustavo responde, we will, que é nós vamos, aqui tem é o nós, will, nós vamos, que é o futuro, né? We will be checking in. Be checking in seria fazer o check-in, né? De uma forma certa de entrar. We will be checking in on May 5th. Então, no dia 5 de maio. Ok? Aqui é um número cardinal, né? No inglês. Então, tipo, 5 é 5 e quinto, né? Seria no quinto dia de maio, 5th. Então, 5th. Então, we will be checking in on May 5th. Então, nós vamos entrar aí no dia 5 de maio, ok? We will be checking in. Nós vamos entrar in on May. May também é maio, tá vendo? Aqui a gente tem o May. May I help you? May I help you? May a gente tem o maio também, o mês. Algumas palavras. É igual no português, né? A gente tem a manga da camisa, a manga da fruta. Então, we will be checking in on May 5th. Nós vamos entrar no dia 5 de maio. Mas se você falar May 5, também tá certo, ela vai entender. Então, a recepcionista vai responder, né? How many days do you need the room for? Ok? We'll be staying for... Não é 15 nights. Por 15 noites. Porque ele vai ficar 15 dias. Eu fui mudando aqui e não mudei tudo. Então, ó. How many days, por quantos dias, ok? How many, aí na quantidade, quantos, how many days do you need, need é precisar, então por quantos dias você precisam do quarto, the room for, ok? Então é assim que eles falam no inglês, how many days do you need the room for, ok? Por quantos dias vocês vão precisar do quarto? E aí o Gustavo vai responder aí, aqui é o will, né, que foi contraído. Aqui, we'll be staying 15 nights. Nós vamos ficar por 15 noites, ok? We'll be staying, nós vamos ficar 15 nights, por 15 noites. E a recepcionista, né, receptionist, falou, ok, I have you coming in. I have you coming in. Eu marquei aqui que vocês entrarão. I have you coming in. Eu marquei, ou eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, fica, porque o have é ter. Então, eu tenho aqui, I have you coming in. Porque não tem como fazer um pé da letra, porque ficaria eu tenho você entrando no 5 de maio. Mas não é assim que a gente fala no português, né? Então, muitas frases, às vezes, não consigo fazer o pé da letra. Então, I have you coming in. Eu tenho aqui que vocês entrarão, ok? On the 5th of May and checking out on the 20th. Is that correct? Então, eu tenho aqui que vocês entrarão no dia 5 de maio e farão um check-out no dia 20. Está correto? Então, ok. I have you coming in. Eu tenho aqui que vocês entrarão on the 5th of May, ok? A data no inglês é invertida, né? Mas aqui não está invertido. Mas quando você vai falar em número cardinal, você não precisa falar invertido. Então, 5th of May, ok? No dia 5 de maio. And checking out, né? O check-out no sentido aí de sair do hotel. On the 20th. No dia 20, ok? Is that correct? Né? Is that correct? Quer dizer, está correto, ok? Então, ó, how many days do you need the room for? Quantos dias vocês precisam do quarto? We'll be staying 15 nights. Nós vamos ficar por 15 noites. E receptionist, ok. I have you coming in on May 5th and... no, 5th of May. Poderia ser May 5th também. I have you coming in on 5th of May and checking out on the 20th. Is that correct? Então, eu tenho aqui que vocês entraram no dia 5 de maio e farão o check-out no dia 20. Está correto? E o Gustavo falou, yes, it is, ok? Sim, está correto. Yes, it is. Sim, está correto. E a recepcionista aí, would you like a smoking room or a non-smoking room? Smoking seria fumante, né? Então, vocês querem um quarto para fumantes ou não fumantes? Would you like, né? Vocês gostariam ou vocês querem? Acho que eu vou deixar gostariam. Fica mais parecido com a tradução de
Would you like a smoking room? Vocês gostariam de um quarto para fumantes? Or a non-smoking room? Ou não fumantes, ok? Aqui também não dá o pé da letra, né? Vocês gostariam de um fumante quarto? Não, de um fumante quarto ou não fumante quarto? Porque repetiu, na verdade, o room, né? Vocês gostariam de um quarto para fumantes ou não fumantes? Ela repetiu o room. Would you like smoking room or no smoking room? Vocês gostariam de um quarto para fumantes ou quarto para não fumantes? Para ficar mais parecido. Vocês gostariam de um quarto para fumantes ou quarto para não fumantes? Fica mais parecido aí com a tradução para você. Então, would you like, né? Você gostaria. Vocês, né? Que no caso são a família. Ele já falou que é 4 pessoas. Would you like a smoking room or a non-smoking room? Vocês gostariam de um quarto para fumantes ou quarto para não fumantes? E o Gustavo, non-smoking room, please. Ok? Um quarto para não fumantes, por favor. Então, non-smoking room, please. Quarto para não fumantes, por favor. E aí a recepcionista pergunta, can I have your last name? Qual é o seu sobrenome? Ok? Can I have seria tipo eu posso ter, mas qual é, né? Nesse sentido aí de qual é. Can I have your last name? Last name é o sobrenome, ok? A gente tem o first name como o primeiro nome, middle name como o nome do meio e o last name como sobrenome. Então, can I have your last name? Qual é o seu sobrenome? E aí o Gustavo respondeu Noronha, né? Noronha. E normalmente eles não entendem o nosso sobrenome em inglês, né? Então é muito importante também que você escute o alfabeto em inglês, porque aí você vai aprender como se fala cada letra, porque no inglês é muito comum eles falarem, pedir para você spell. Então, how do you spell that? Spell é soletrar. Então, quando eu falei meu sobrenome, Noronha, para uma pessoa que fala inglês, ela não entende, né, o nome, tipo, como será que fala isso, né? Porque o som é diferente, então Noronha. E aí, how do you spell that? Então, como se soletra isso, né? Como se soletra isso? Como se soletra isso? How do you spell that? Então, como se soletra? Bem como essa pergunta, quando você vai falar aí sobre nome, eles pedem para você spell. Então, how do you spell that? Como se soletra isso? E o Gustavo, that's N-O-R-O-N-H-A, ok? Então, os sons aí no inglês, o Gustavo falou N-O-R-O-N-H-A, ok? Tem no YouTube, né? Aqueles alfabetos de criança. A, B, C, D, E, F, G. Você ir ouvindo aquilo também vai te ajudar a ficar bom aí para você conseguir responder quando alguém te pedir para poder spell alguma coisa. How do you spell that? Como você soletra isso? E aí o Gustavo, N-O-R-O-N-H-A. Então, é N-O-R-O-N-H-A. E a recepcionista pergunta, né? And your first name? E o seu primeiro nome? E o seu primeiro nome? And your first name? E o seu primeiro nome? E seu primeiro nome? And your first name? E seu primeiro nome? E aí, Gustavo. E ela não pediu para soletrar, né? Gustavo. E aí ela fala ainda. Let me confirm your information. Tá? Let me confirm. Deixe-me confirmar your information. A sua informação, ok? E aí ela vai repetir. Mr. Noronha. Porque eles falam assim meu nome. Noronha. Senhor Noronha, né? I have one non-smoking double room with 2 adults and 2 children. Ok? Então eu tenho aqui um quarto duplo para não fumantes com 2 adultos e 2 crianças do dia 5 de maio ao dia 20 de maio. From May 5th to May 20th. Is this correct? Então, from, que é desde aquele dia, né? From May 5th to May 20th. Is that correct? Então, eu tenho aí, vou voltar aí tudo. Receptionist, let me confirm your information, Mr. Noronha. Deixe-me confirmar sua informação, Sr. Noronha. Tenho, I have one non-smoking double room. Eu tenho um quarto duplo para não fumantes with 2 adults and 2 children. Com 2 adultos e 2 crianças. From May 5th to May 20th. Is this correct? Então, de 5 a 20 de maio aí. Está correto? E o Gustavo? That's correct. Thank you. Está correto. Obrigado. E ela segue dizendo aí. The total comes to
$2,445.20. Então, o total é 2.445,20, né? Pela estadia de 15 dias, mais os impostos aí. Então, a gente tem aí, se a gente viu que o 1,000, 2,000, ok? É assim que a gente fala os números. E aí, 100, 200 aqui é 400, ok? Então, 2,445. Então, 2.445, 20 cents e 20 centavos. E aí ela pergunta, can I get your credit card number? Então, posso ter ou posso obter aí your credit card number, o número do seu cartão de crédito. E o Gustavo say, sure, it's 555-7215-3864-3214. Então, o Gustavo falou lá, 555, 72, 15, 38, 64, 32, 14. Então, ó, the total comes to 2,445 cents. Can I get your credit card number? Então, o total é 2.445,20. Posso ter o número do seu cartão. Uma coisa interessante para vocês saberem também, que se o valor fosse de número, né? Se o valor fosse 2.000 redondo, tá? Ou 1.500, por exemplo. Vamos supor que seria 1.500. No inglês, eles não falam todas as vezes 1,000, que é 1.000, 500, que é 500. Eles podem falar 1,500, que quer dizer tipo 15,100. 1,500, que é tipo 15,100, que dá 1.500, tá? No inglês eles também falam isso. Então, tipo 20,100, que é tipo 2.000, que é 20 vezes o 100. Mas só uma curiosidade aí para você. Então, the total comes to, o total é 2,445,20 cents. 2.445,20. Can I get your credit card number? Posso ter o número do seu cartão de crédito? E o Gustavo, sure, it's 5555, já aprendeu a falar o número 5, 5555, 72, que é 72, 72 ou 7 e 2, que é 7 e 2, 15, que é 1 e 5, ou 15, que é 15, 38, que é 38, ou 38, que é 3 e 8, 64, que é 64, ou 6 e 4, e 3214, ou 3214, né? Que é aí 3214, né? Os números é meio que não é tão difícil de você aprender. Você também acha vídeo no Google. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula sobre os números. Mas tipo é 5, e aí tipo 5 ficaria tipo assim, 5 é o 5. E aí a gente vem 15. 15. E aí a gente tem aí 50, que é 50, ok? E todos são mais ou menos da mesma forma. O 4, que é o 4. E aí a gente tem no 4, 14. E aí a gente tem também o 40, que é o 40. 40, ok? É mais ou menos dessa forma que funcionam os números quando a gente vai falar. Eu vou ver se eu consigo fazer uma aula e colocar de presente aí para vocês. Então, 555, 555, 7215. Mas preocupa de 1 a 10 nesse momento, né? Aí aos poucos você vai aprendendo os outros. Então, 5555, 5555, 7215, 7215, 3864, 3864, 3214, 32 aí 14. E a recepcionista pergunta aí, what is the name on the credit card? Ok? What is the name, que é que nome aí, on the credit card? Consta no cartão de crédito. E aí o Gustavo responde aí, Gustavo de Noronha. E a recepcionista fala aí, I have the room reserved for you. Então, eu tenho aí o quarto reservado para você. I have the room, eu tenho o quarto reserved for you, reservado para você. If you need to cancel, se você precisar cancelar. If you need, se você precisar to cancel, cancelar. Please, que é por favor, call us, nos ligue ou ligue para nós 24 hours before your check-in date. Então, 24 horas, 24 hours before, 24 horas antes, your check-in date.
né, a sua data aí de check-in. E aí ela segue dizendo, failure to cancel will result in a one-day charge on your credit card. Então, o não cancelamento, né, failure seria falha, tipo, falhou de certa forma. Então, tipo, se você falhar em cancelar, você vai ter aí uma cobrança diária em seu cartão de crédito, de uma diária. Então, failure to cancel, o não cancelamento, will, que é o futuro, will resultará in a one-day charge. Charge é cobrança, né? E o one-day charge é a cobrança de um dia on your credit card, no sentido de uma diária do hotel. Então, failure to cancel, a falha e o não cancelamento, will resultará in a one-day charge, na cobrança de uma diária on your credit card, em seu cartão de crédito. E ela pergunta, is there anything else I can do for you? Então, há mais alguma coisa que eu posso fazer por você, ok? Is there anything else? Há alguma coisa a mais, né? O else dá esse sentido no mais. Há alguma coisa a mais que eu posso fazer por você. Então, anything é tipo alguma coisa. Então, nesse contexto aqui, então, anything else é alguma coisa a mais. I can, que é eu posso, do for you. Do no sentido de fazer for you, para você. Então, failure to cancel will result in one day charge on your credit card. O não cancelamento resultará na cobrança de uma diária em seu cartão de crédito. E ela fala, is there anything else I can do for you? Então, há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Há mais alguma coisa mais. Ah, tá aqui o else colocou na frente. Há mais alguma coisa ou alguma coisa mais. Então, no mais, ficou mais e mais ali, não dá. Então, is there anything else I can do for you? Há mais alguma coisa que eu posso fazer por você? E o Gustavo, yes. One more question. Porque o Gustavo tá também querendo treinar o inglês. Então, yes. One more question. What time can we check in? Que horas? What time, que é que horas, can we, podemos, se ficaria tipo, que horas podemos nós check in, né? Mas no português a gente fala que horas podemos fazer o check-in, né? Então, what time can we, que horas podemos fazer aí o check-in, ok? Aqui também não tem como fazer um pé da letra, ficaria tipo, que horas pode nós check-in. Não é assim que a gente fala. Então, what time can we check in? Que horas podemos fazer o check-in? E a receptionist falou, we can check you in from 2 p.m. on. Então, nós, we, que é o we, nós podemos, nós podemos check you in, fazer o check-in. Tipo, aqui também não dá um pé da letra. Ficaria tipo, nós pode checar você dentro a partir de 2 da tarde. O on, que é dar meio que a partir. Então, tipo, não teria como fazer, tá? Tem coisa no inglês que aceita que dói menos. Então, we can check you in. Nós podemos fazer o check-in from 2 p.m. on. A partir das 14 horas, né? No inglês a gente não tem 14 horas. A gente tem AM e PM. Então, a partir de 2 p.m., quer dizer aí do período da tarde. Então, we can check you in from 2 p.m. on. Então, nós podemos fazer o check-in a partir das 14 horas. E o Gustavo, great, thank you. Ótimo, obrigado. E receptionist, thank you and have a great day. Então, eu que agradeço, né? Thank you. Obrigado a você, thank you. And have a great day. E tenha um ótimo dia. E o Gustavo, thanks, goodbye. Ok? Obrigado, tchau. A gente tem thank you, a gente tem thank you very much, a gente tem thanks, tudo é forma de dizer obrigado. Então, thank you and have a great day. Eu que agradeço e tenha um ótimo dia. Gustavo, thanks, goodbye, obrigado, tchau, ok? Então, eu vou voltar e revisar com você aqui, linha por linha, inglês para viagem, making a reservation, fazendo uma reserva aí, class number 4. Então, vai começar a receptionist. Thank you for calling Great Hotel. How may I help you? Então, obrigado por ligar para o Great Hotel. Como eu posso ajudar você? E aqui eu não troquei Great para ótimo, porque é um nome próprio, é o nome do hotel. Então, mas vocês viram lá que Great é ótimo aqui embaixo. Então, volta aqui, linha por linha, class number 4.
Receptionist, thank you for calling Great Hotel. How may I help you? Obrigado por ligar para o Great Hotel. Como eu posso ajudar você? E o Gustavo responde, I would like to book a room for my family. Gostaria de reservar um quarto para minha família. What are your rates, please? Quais são os seus preços, por favor? E a recepcionista, our price start at $140 a night. Nossos preços começam em $140 por noite, plus taxes for a standard room with 2 double beds. Então, mais impostos aí para um quarto de padrão básico com 2 camas de casal. E o Gustavo, does that include breakfast? Isso inclui café da manhã? E a recepcionista, yes, it does. Sim, isso inclui. E o Gustavo, great. Can you reserve a room for a couple with 2 children, please? Então, ótimo. Você poderia reservar um quarto para um casal com 2 filhos, por favor? E receptionist, sure. What day are you coming in? Então, a recepcionista, claro, que dia vocês entrarão? E o Gustavo, we will be checking in on May 5th. Então, nós vamos entrar no dia 5 de maio. E aí a recepcionista, né? How many days do you need the room for? Por quantos dias vocês precisam aí do quarto? E o Gustavo, will be staying 15 nights. Nós vamos ficar aí por 15 noites. E a receptionist, ok, I have you coming in on May 5th. Não, falei May 5th de novo. I have you coming in on the 5th of May and checking out on the 20th. Is that correct? Então, a recepcionista falou, eu tenho aqui que vocês entrarão no dia 5 de maio e farão um check-out no dia 20. Está correto? E o Gustavo, yes, it is. Sim, está correto. E receptionist, would you like a smoking room or a non-smoking room? Vocês gostariam de um quarto para fumantes ou quarto para não fumantes? E o Gustavo, non-smoking room, please. Quarto para não fumantes, por favor. E receptionist, can I have your last name? Né? Qual é o seu sobrenome? E o Gustavo respondeu Noronha, né? Noronha. E aí, receptionist, how do you spell that? Como se soletra isso, né? E o Gustavo, que treinou lá o alfabeto, that's N-O-R-O-N-H-A. É N-O-R-O-N-H-A. E a recepcionista pergunta, and your first name? E o seu primeiro nome, Gustavo. Ela entendeu lá. E aí ela, receptionist, said, né? Let me confirm your information, Mr. Noronha. Deixa-me confirmar sua informação, né, Mr. O senhor aí, Noronha. I have one non-smoking double room. Eu tenho um quarto duplo para não fumantes, with 2 adults and 2 children. Para 2 adultos e 2 crianças, from May 5th to May 20th. Is this correct? Então, de 5 de maio a 20 de maio. Está correto? E aí o Gustavo, that's correct. Thank you. Está correto, obrigado. E a receptionist said, the total comes to $2,445.20. Então, o total é $2.445,20. Can I get your credit card number? Posso ter o número do seu cartão de crédito? E o Gustavo, sure. It's 5555. Então, claro, é 5555 7272 1515 3838 6464 3232 14. E receptionista, what is the name on the credit card? Que nome consta no cartão de crédito? E o Gustavo respondeu Gustavo de Noronha. E ela entendeu que ela já tinha spell my last name for her, para ela aí. E a receptionist, I have the room reserved for you. Eu tenho o quarto reservado para você. If you need to cancel, se você precisar cancelar, please call us 24 hours before your check-in date. Por favor, ligue para nós 24 horas antes da data de check-in. Failure to cancel will result in a one-day charge on your credit card. Então, o não cancelamento resultará na cobrança de uma diária em seu cartão de crédito. Is there anything else I can do for you? Há mais alguma coisa que eu possa fazer por você? E o Gustavo, yes, one more question. Sim, mais uma pergunta. What time can we check in? Que horas podemos fazer o check-in? E receptionist said, we can check you
And we can check you in from 2 p.m. on. Nós podemos fazer o check-in a partir das 14 horas. E o Gustavo, great, thank you. E a receptionist, thank you and have a great day. E eu que agradeço aí, tenha um ótimo dia. E o Gustavo, thanks, goodbye. E o Gustavo disse aí, obrigado, tchau, ok? No telefone também, às vezes, eles falam bye-bye. Que é tchau, tchau, bye-bye. Não é bye-bye, é bye-bye, tá? Só atitude, curiosidade aí. Então, tá aí a nossa aula de número 4, inglês para viagens, making a reservation, ok? Não se esqueça mesmo da sua playlist para você ir ouvindo aí as aulas anteriores, para você ir entendendo cada vez mais e não esquecer do que já foi estudado, ok? Então, bons estudos, eu vejo você na próxima aula.